Então, vamos lá. Pessoal, estou vendo aqui alguns nominhos que são alunos ou ex-alunos lá da IASH. Quero agradecer o interesse de terem respondido a esse convite. O convite foi feito pela Brastou, então todos os nomes estão aqui em cima, ó, pelo menos em cima para mim, né? A Mônica, o André, a Marina, a Fernanda o Danilo também são pessoas da Brastou, a Rayane é pesquisadora em turismo, trabalha na AP Soluções, está lá em Portugal e é uma assessora consultora da Brastou, e todos os demais somos representantes da EASH, se eu não estiver enganada, pelo menos eram todos para ser da EASH. A Brastou, como vocês sabem, é a Associação Brasileira dos Operadores de Viagens e Turismo, uma das mais, se não a mais respeitada associação do turismo brasileiro, e para quem acompanhou, quem estava no Brasil, né, sabe o que a gente viveu ao longo desses últimos 2 anos, o setor foi duramente afetado, e obviamente o setor de operação também foi, né? Por conta disso, uma série de atividades da entidade ou foi modificada ou precisou ser adiada, e uma delas é justamente o tema que a gente vai tratar aqui, que é o Prêmio Brastou de Sustentabilidade. Há cerca de 4 anos, 4 ou 5, se eu não estiver errada, uma equipe da IASH foi premiada no Prêmio Brastou. A gente ganhou na parte de pesquisas acadêmicas e universitárias, o que foi super legal, foi uma pesquisa orientada pelo Reinaldo Pacheco, ligada à permacultura, então, muito interessante na época. E mais recentemente, a gente estava discutindo a retomada do prêmio e a Abrastou precisa de ajuda, né? E é uma ajuda que, quando a Mônica sinalizou dessa necessidade, eu falei, eu acho que temos aí uma oportunidade bem legal de engajar alunos e, com isso, já criar uma oportunidade de encaminhá-los posteriormente, quem sabe, para quem gosta da área, para estágios ou empregos. Então, o que a gente está falando hoje é de uma ação pontual, específica, com data de início e data de fim, vinculada ao Prêmio Brastou de Sustentabilidade. E, como eu coloquei para vocês no e-mail, trabalhar com sustentabilidade não é exatamente aquilo que a gente faz em sala de aula de só discutir sustentabilidade. A gente está indo agora para um aspecto em que as ações elas têm que demonstrar, né? Você tem que ter indicador claro de como a sustentabilidade está colocada, os resultados, tanto em esfera social, como econômica, como ambiental, porque isso está sendo avaliado até para critérios depois de investimento e preservação do negócio. Então, eu vou passar de volta para a Mônica, eles vão apresentar todos os aspectos do prêmio, e na sequência a gente fala como a gente imaginou esse programa, para verificar se vocês têm interesse em participar, em colaborar com o programa, tá bom? Obrigada, Mari. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho a respeito de recuperação do setor, a respeito da volta das atividades. Era um momento que todos nós estávamos aí esperando, né, com muita expectativa, porque, como a Mari contou, alguns planos foram adiados, mas não cancelados, e esse é um deles. Então, eu estou colocando uma tela aqui, eu não sei se vocês estão visualizando, eu vou encurtar aqui essa parte de apresentações. A Mari já contou quem somos nós, aqui está todo o nosso time à disposição, e a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo. Então, assim, a gente vai ter dois momentos aqui. Um primeiro, alinhando o que abraçou, como é que a gente está estruturado para que vocês conheçam um pouquinho melhor a gente. E, na sequência, a gente já vai iniciar falando, basicamente, desse programa que a gente está estruturando juntos, que é esse programa Universitários num formato diferente. A Brastou já realiza esse programa de Universitários Brastou há muitos anos. A gente suspendeu esse programa também durante a pandemia, porque suspendemos grande parte das nossas atividades. E a ideia de retomar esse formato um pouquinho diferente veio também aí dessa conversa, dessa inspiração da Mari, que é um momento da gente trabalhar juntos e da gente conseguir se apoiar para trazer ações, sobretudo essas que são tão relevantes para a gente, de volta aí para a nossa atividade, para a nossa rotina. Então, bem-vindos. Mônica, só um minutinho. Tá, mas está muito grande. Reduz um pouquinho o zoom para a gente tentar visualizar um pouquinho mais. Isso, assim.
que a gente consegue ver. Não, assim foi bem. Assim? Assim Tá tá bom? Então, maravilha. Então, vamos lá, gente, bem-vindos. A Brastoa, a gente se considera um hub, somos a entidade que representa esse grupo de operadores, e como vocês sabem, as operadoras, para que elas atuem, elas precisam fortalecer e fomentar essa rede de fornecedores de transporte, de hospedagem, de atrativos, essa rede, esse braço governamental, o braço acadêmico, o braço da comunicação, da mídia, enfim, para que a gente funcione e atue, a gente precisa que tudo isso esteja funcionando adequadamente. A nossa interlocução com cada um desses grandes players é fundamental para a gente conseguir fazer o nosso negócio acontecer de uma forma sustentável, inclusive. Como que a gente está organizado? Nós temos aqui um conselho de administração que é eleito e que atua a cada 2 anos, a gente tem uma eleição, ano passado mudamos, e independente do nosso conselho de administração, nós temos cada um dos nossos conselheiros liderando um grupo de trabalho com uma temática específica. Então, aqui vocês podem notar, a gente tem o presidente, o Roberto, que cuida do regional, o Fred, de finanças e parcerias, o Pablo falando de inovação e tecnologia, a Marina, que está aqui com a gente, que é nossa VP e que cuida do nosso GT de comunicação, todas as atividades ligadas a eventos e ao prêmio de sustentabilidade está aqui nessa vertente. O Fabiano, que cuida do GT de tributação e legislação, e aqui não falta tema para a gente discutir no dia a dia. A Mariana está muito envolvida em grande parte dessas temáticas aí, com o chapéu da FEComércio. E a gente tem a Estela, que não é do Conselho de Administração, mas está cuidando de um projeto super relevante com a gente, que é essa transição da visão que a gente tem dos operadores e dos associados para esse trabalho deles enquanto especialistas do setor. E isso tem muito a ver com a Academia de Excelência Brastoa, que é um outro capítulo que uma hora a gente volta aqui para falar sobre isso, e seria muito bacana a gente poder trabalhar mais próximos. Indo para frente, gente, sabe aquelas coisas que acontecem na hora da apresentação? O telefone toca, a campanha toca. Pode. Todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, mas espera aí, vamos adiante aqui. Então, hoje nós temos 68 associados, o nosso núcleo central é formado por operadoras de turismo, como a gente já falou, e esses outros parceiros, eles também integram a Brastoa, e hoje nós temos 19 empresas filiadas, e aqui vocês têm uma identificação de quem são elas, tanto o conjunto de operadoras quanto esses nossos parceiros. Dentre os parceiros, destinos nacionais, internacionais, companhia aérea, bancos, financiadoras, a gente tem empresas de tecnologia, acabou de entrar a Localiza, enfim, a gente tem aí um grupo de parceiros que atuam ou que têm interesse em atuar cada vez mais fortemente aí via operadores. Para vocês terem uma noção da representatividade desse grupo antes e durante a pandemia, em 2019, no nosso anuário, que inclusive produzido aí com o apoio da Rayane, que é nossa parceira para fazer toda essa consolidação de dados junto com a gente. Em 2019, nós faturamos 15,10 bilhões de reais e embarcamos 6,5 milhões de passageiros. Em 2020, depois que a pandemia já estava aí instaurada, o nosso faturamento foi de 4 bilhões e um embarque de 3,3 milhões de passageiros. A gente está trabalhando no nosso novo anuário que vai ser lançado, inclusive, junto com o nosso prêmio, junto com a nossa convenção no início de abril. Aqui a gente tem um pouquinho dessa representatividade, como a Brastoa atua, conectada com os principais conselhos nacionais e internacionais, integrando outros grupos de agenciamento, G20, para que a gente possa trabalhar aí com uma pauta positiva para o nosso setor. Aqui um pouquinho do nosso trabalho dentro da Brastoa. A gente tem N atividades muito focadas no fomento do nosso setor, um trabalho com uma vertente institucional muito forte e uma vertente de promoção e apoio à comercialização para os nossos associados. E temos trazido já há alguns anos a sustentabilidade como mola propulsora de todas as atividades, não como uma apêndice, como algo que a gente tem que cuidar à parte, mas que ela esteja interligada em todas as ações que a gente realiza. E aqui a gente tem uma linha do tempo, porque a gente começou essa discussão a respeito da sustentabilidade lá em 2005, fizemos muitas ações desde então,
trazendo isso para o nosso centro, criando critérios para que as operadoras pudessem ter uma atuação mais responsável, levando isso para a rede de fornecimento e distribuição, criando parcerias, desenvolvendo programas, a exemplo do programa Universitários Brastou e outros que a gente desenvolveu. E aqui vocês têm um passo a passo, e a gente vai compartilhar essas informações com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que foi esse histórico, até chegar em 2019, quando a gente realizou o nosso último prêmio, e a gente suspendeu essas atividades. Continuamos trabalhando pela sustentabilidade do setor em outras frentes, mas o prêmio em si e essas ações, elas ficaram aqui um pouquinho paradas. E até onde a gente foi em 2019, onde a gente chegou? Nós tivemos, ao longo desses 10 anos da criação do prêmio, porque ele foi criado em 2012, até 2019, 799 cases inscritos e 85 premiados nessas 8 edições. Mariana, você pode achar esses números diferentes? E estavam mesmo, porque quando eu fui apresentar para os jurados, a gente tinha esquecido de somar os dados de 2019. Então, eles estavam um pouco diferentes e a gente achou estranho, foi ver e estava errado. Então, é esse universo que nós temos aqui e que a gente constrói de iniciativas que estão preocupadas dentro do Brasil, atuando dentro do Brasil, que estão preocupadas de alguma forma em ter uma atuação mais responsável. A gente tem um mapa que foi criado com o Ministério, que é esse endereço, temporariamente está lá, mas ele vai passar por grandes transformações em breve, mas aqui a gente tem uma busca georreferenciada dos cases, exceto do último ano, porque com a pandemia este mapa não foi atualizado. E aí, o que a gente busca, né? Agora, quando a gente está falando da sustentabilidade e do prêmio, que objetivos a gente gostaria de alcançar com tudo isso? Quando a gente começou a discutir que os operadores precisavam ter uma atuação mais responsável no setor, a gente começou a ver que, como eles são intermediários da cadeia, eles dependem de fornecedores responsáveis para que eles possam colocar na vitrine produtos que tenham essa preocupação desde a sua nascente. E aí a gente entendeu que criar um prêmio poderia ser uma ótima alternativa para a gente começar a identificar o que estava acontecendo já no país e como é que a gente podia conectar essas iniciativas com os associados. A gente conseguiu avançar muito, mas ainda falta muita coisa a fazer. E a gente sabe que a sustentabilidade não é um projeto, né? É um programa, tem começo, às vezes meio, às vezes no meio a gente acha que está chegando no meio e nunca está, e o fim está sempre muito distante, porque sempre temos novos desafios aí para cumprir. Mas aqui a gente tem um pouco desses objetivos, que é a gente estimular a cadeia a agir considerando todos os aspectos da sustentabilidade com responsabilidade, incentivar a oferta de produtos e serviços mais sustentáveis, a adoção da gestão da sustentabilidade no nosso setor, reconhecer, compartilhar e inspirar outros a seguirem com essas boas práticas. Aqui está um pouquinho disso. A gente teve muito orgulho em falar que o Prêmio Brastou, tem muito orgulho em falar que o Prêmio Brastou foi o primeiro a ser apoiado pela Organização Mundial do Turismo. A gente tem muito mais orgulho ainda em falar que o nosso time de jurados é um time de ouro, porque ele é formado por especialistas do Brasil e de fora, e mais do que isso, são pessoas altamente comprometidas com o sucesso desse prêmio. E eu já vou aqui contar para vocês que esse prêmio está de pé e com essas características também graças a esse grupo de jurados que se reuniu com a gente, Mariana Aldrigue é uma delas, para nos ajudar a reformular e fazer um prêmio possível. A gente não vai fazer o prêmio que a gente fez até 2019, é um prêmio totalmente diferente, e a gente tem um comprometimento com a continuidade dele. Não tem problema que ele mude, aliás, é melhor que ele mude e que ele tenha aderência a esses novos tempos, e isso foi possível graças a tantas contribuições que a gente recebeu desse grupo de jurados. E uma preocupação que ele esteja sempre alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui, a gente traz quem são esses jurados. São pessoas que se uniram a gente desde a criação do prêmio, e Mariana foi responsável por lá atrás nos ajudar a estruturar todos os critérios para a participação da academia no prêmio. Este ano a gente vai mudar tudo de novo, mas é uma construção que vai sendo feita ano após ano e sempre fazendo com que essas mudanças aí atendam melhor aos desafios que a gente tem no dia a dia. Raiane se junta neste ano conosco para nos ajudar justamente nessa adaptação dos nossos critérios, das nossas regras, para que a gente possa atender num novo formato neste ano.
E aí é isso, a gente não conseguiu fazer o prêmio por inúmeras razões, por falta de braço, por falta de espaço, por falta de recursos de toda a ordem, mas também porque a gente entendia que, e entende até agora, que essa pandemia exigiu colaboração e não competição. Então, a gente colocou todos os nossos esforços para que a gente estimulasse o fortalecimento de grupos, de redes, de uma pauta única, para que a gente conseguisse dar as mãos e fazer frente aí a tantos desafios. Então, era a união e a parceria mais do que a competição. E como os sonhos não se cancelam, eles se adiam, chegou a hora da gente apresentar o prêmio 2022. Marina, você está aqui, você está quietinha, e assim, fiquem à vontade para ir a gente fazer um bate-bola, porque senão eu fico aqui nesse monólogo e fica muito chato todos vocês ficarem aí ouvindo eu falar sozinha. Mas você quer contar um pouquinho aqui do que a gente está vislumbrando, e aí daqui a pouco a Rai começa aí nessa parte técnica? Vamos lá. Então, esse prêmio ele costuma acontecer sempre com a nossa convenção. A Brastou aí tem, dentro da agenda de ações que a gente faz, um encontro com todos os associados, normalmente acontece aí no final do ano, para que a gente possa, nesse momento, sentar junto, conversar. A gente é concorrente em algum momento, mas somos parceiros, principalmente para o desenvolvimento do turismo como um todo. Então, a gente tem sempre esse encontro com os nossos associados, onde a gente faz os nossos planejamentos, apresenta o que a gente fez, olha para frente, para onde que a gente vai para o próximo ano. E o prêmio, ele acontece junto com a nossa convenção, exatamente porque a gente entende que a sustentabilidade tem que estar no centro das nossas discussões, tem que fazer parte do olhar de todos os associados. Ele estava previsto para acontecer, como a Mônica já falou, ali em 2019, não aconteceu, 2020 ainda não era momento, 2021 também não. Então, a gente trouxe ele aqui para 2022, ele acontece em abril, é uma edição, assim, muito especial e muito diferenciada em vários aspectos. Ele acontece agora em abril, de 7 a 11. Ele sempre acontece em um destino que a cada ano muda. Esse ano, o nosso anfitrião vai ser a Serra Catarinense, muito focada ali a nossa hospedagem em Lages, mas tem uma série de regiões e de cidades que estão envolvidas, tem um pouquinho aí das cidades que fazem parte, Urubici, Bom Jardim da Serra e São Joaquim são as principais. Dentro da programação que a gente tem, então a gente faz no dia 8 uma ação onde a gente vai fazer o lançamento do nosso anuário, e junto com ele acontece um CIDS, que é um evento também que faz parte, quando a gente trabalha aí com o Prêmio Brastou de Sustentabilidade, que é uma entrega que a gente tem para o destino, um momento ali onde a gente vai trazer algum assunto super importante relacionado à sustentabilidade, para conversar junto com alguns dos nossos jurados, trazer algum tema e fazer uma entrega e deixar uma plantinha ali naquela região que nos recebe. Então, no dia 8 acontece esse evento. No dia 2 é um momento muito interno, onde a gente olha muito para dentro da Brastoa, que é a nossa convenção, onde a gente faz aí uma série de planejamentos e do olhar para onde que a gente vai. E no terceiro dia, que é o dia 10, a gente tem a nossa cerimônia e a premiação do Prêmio Brastou de Sustentabilidade. Tem todo um processo, acho que a Rayane que vai contar mais, né, de como que acontece aí as inscrições que a gente está abrindo hoje, até a gente chegar aí no dia 10, onde a gente faz a cerimônia e são entregues os prêmios, nesse caso, esse ano, para os 5 finalistas que a gente vai ter, os 5 premiados que a gente vai ter. Tanto o nosso CIDS quanto a nossa cerimônia de premiação vão acontecer também em evento híbrido esse ano. Obviamente, a gente tem um número mais reduzido de pessoas ali presencial, então a gente tem o nosso evento presencial, mas a gente abre esses 2 eventos para que vocês e todo mundo possa acompanhar com a gente tanto o CIDS quanto a cerimônia de premiação. E aqui no rodapé um pouquinho de alguns dos nossos parceiros. Desculpa aí, gente. Peraí, que rolou aqui. Desculpa. Certinho, pode ir, Mo, por favor. Nossa, gente, está rolando aqui um negócio. Tá sozinho. Acho que voltou, né? Aqui. Então, esse aqui é uma edição muito especial, porque celebra 10 anos do prêmio, né? A 9ª edição, porque a gente não teve a do ano passado, mas são 10 anos do Prêmio Brastoa, e a gente trouxe, uma das grandes mudanças que a gente fez foi trazer um tema central para esse prêmio. E o tema que a gente acabou ali junto com os jurados, numa conversa que a gente teve, numa reunião exatamente para onde que a gente seguia, era resiliência.
não tinha como começar 2022 olhando para 2021 e 2021 sem falar de resiliência, porque quem está aqui hoje é porque teve resiliência, teve que durante esses 2 anos trabalhar muita resiliência. Então a gente traz esse ao nosso tema central, que iniciativas sustentáveis que o negócio ou o destino adotou de forma individual ou coletiva, porque também, como a Mônica falou, foi muito importante a colaboração e as ações de forma coletiva. A união também foi um dos fatores que nos trouxeram até aqui. Se não fosse o trabalho e a união que a gente teve nesses 2 anos, muita coisa não seria possível. Então, a gente quer olhar também para as iniciativas, para as empresas e para os destinos, de que forma esse trabalho aí coletivo e a resiliência esteve para que ela pudesse chegar em 2022. Isso sem esquecer, obviamente, toda a sustentabilidade, né, os 3 principais aspectos da sustentabilidade. Aqui entra no processo de captação de inscritos, eu acho que aqui segue a Rayane, né, para contar um pouquinho aí mais. Pode ser. Pode. Aqui, gente, olha, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse momento, porque é exatamente aqui onde a gente conta com o apoio de vocês. Então, vamos focar aqui rapidinho. Eu sei que às vezes é difícil uma reunião que vocês não interagem muito, mas a verdade é que se vocês estão interessados em participar desse processo conosco, vocês já entenderam um pouco do contexto da Brastou, a entidade que realiza isso, o histórico disso que a Marina trouxe junto com o prêmio, um pouco do que vem a ser essa edição do prêmio bem diferente. E aqui eu vou falar para vocês exatamente o que se espera e como vai se dar essa atuação de vocês, que para nós é fundamental, né? Sem a força e o apoio de vocês, para nós seria muito difícil conseguir fazer o prêmio do tamanho, nesses moldes e no prazo que nós queremos, e nós realmente contamos com não só o apoio, mas o comprometimento e o compromisso de vocês. Então, tudo começa com a captação de inscritos. Normalmente o prêmio abria a inscrição e ficava 1 mês aberto, e nós tínhamos muito tempo. Eu já me sinto parte desse prêmio, então vocês vão perceber que eu falo nós, mas tinha-se muito tempo para que as pessoas pensassem, avaliassem e fizessem a inscrição. O que infelizmente esse ano não vai acontecer. Então nós teremos 15 dias de inscrições abertas e nós temos um processo muito ativo de captação de inscritos, que vai se dar como? O envio do formulário, a comunicação, a divulgação do prêmio para todos aqueles 800 e alguma coisa participantes que já estiveram nas outras edições do prêmio, mas não só esse convite, como também um acompanhamento, um contato mais próximo, às vezes uma ligação, uma coisa mais personalizada, para convidá-los a apresentarem soluções, iniciativas, já que eles já têm esse histórico e essa preocupação. Com os que já participaram, com os que são os associados Brastoa, os que são destinos, os que são operadores, toda essa rede Brastoa, e também com aqueles que são empreendedores da Serra Catarinense, que é o nosso destino anfitrião. Então, como nós pensamos? Uma parte de vocês vai estar nesse trabalho muito ativo, envolvendo as pessoas e trazendo aí um pouco dessa proximidade com os possíveis participantes, e outra parte vai estar logo ali na frente. A Brastoa, os jurados, os parceiros vão também fazer a parte deles, vamos também divulgar, vamos também tentar trazer cada vez mais pessoas interessadas para o prêmio, para que nesse prazo recorde de 15 dias, nós tenhamos aí um volume de iniciativas inscritas que nos permita continuar e avançar com o prêmio. Pode passar, por favor, Mônica? Eu acho que é a Mônica que está com o poder. Então, a partir do momento que a gente abre as inscrições, alguns pontos são fundamentais. Primeiro deles, Rayane, quais iniciativas podem fazer parte? Quem pode se inscrever no prêmio? Todo mundo? Seria bom, mas não. Nós temos aqui alguns critérios de elegibilidade que tornam possível ou não a inscrição no prêmio. O primeiro delas tem que ser realizado por empresas, associações, fundações e instituições que estejam oficialmente estabelecidas no Brasil. Uma instituição internacional, uma fundação internacional que não esteja estabelecida no Brasil, não pode ser uma candidata.
Outro ponto, nós estamos falando de resiliência no período pandemia. Então, só aceitaremos as ações que foram realizadas ou incrementadas a partir de 2020, momento em que a pandemia se instaurou. Precisamos de iniciações que impactem o turismo nacional. Mesmo se as pessoas tiverem uma ação internacional, vou dar um exemplo de um associado Brastoa, que é a Emirates, por exemplo, ela é registrada internacionalmente, mas ela está estabelecida no Brasil e ela impacta o turismo nacional, trazendo pessoas de fora para conhecerem o Brasil. Então, esse seria um caso que ele é elegível. Temos que impactar o nosso turismo nacional, se a ação dela foi para esse fim, né? Se a ação dela não foi para esse fim, não pode ser. Depois, nós temos ações que são executadas diretamente pela empresa realizadora da ação. Não podemos ter um intermediário, um consultor que faça essa proposta. Outro critério muito importante. Esta ação tem que estar vinculada a pelo menos um dos nossos 17 ODS famosos e conhecidos. Pelo menos um. Pode ser mais? Pode. Mas pelo menos um, ela tem que ter essa aderência e tem que ter essa proximidade para a contribuição dos ODS. E nós só podemos aceitar e trabalhar com as iniciativas que se inscreverem. Se vocês conhecem algum hotel, algum restaurante, alguma agência que tem alguma iniciativa que seja interessante, ela só pode participar do prêmio se ela se inscrever pelo formulário, inserir todas as informações e submeterem. Então, vocês podem também fazer esse trabalho de atrair aqueles que vocês têm algum conhecimento, que desenvolvem ações de sustentabilidade, que têm algum envolvimento, mas precisam realmente preencher o formulário, submeter todas as informações, tá? O que mais? Vamos ver agora os critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação, eu vou contar mais à frente, vocês, parte de vocês, vão fazer esta avaliação junto conosco. Então, é importante vocês saberem, não só na hora que vocês forem avaliar, mas no momento que vocês estiverem se aproximando, em contato com possíveis interessados do prêmio, terem muito claro o que vai ser avaliado. O nosso tema. Quais ações foram pautadas que demonstram a sua resiliência? Eles precisam demonstrar isso com números, com publicações, com resultados, com fotos no site, com documentos. Isso precisa ser uma ação real. A gente sabe que é um tema desafiador, mas a gente acredita que isso é possível. Ações que tenham tido a colaboração. E aí a gente vai ter uma matriz muito clara, dizendo para vocês como avaliar essa colaboração, mas essa colaboração pode ser interna com os colaboradores, pode ser externa com fornecedores, com clientes, com a comunidade local, com associações, com entidades dentro do próprio destino, no conselho, enfim, essa colaboração pode ser inúmera. O importante é que não se tenham trabalhado sozinhos, né? Afinal, a gente entende que a colaboração nos fortaleceu muito durante esse período de pandemia. Outro ponto importante é a inovação. E essa inovação pode ser de processo, pode ser realmente uma inovação tecnológica, pode ser uma inovação de metodologia, pode ser um posicionamento de mercado, mas tem que ter aí alguma transformação, algum critério de mudança, de alteração das coisas da forma como as coisas vinham sendo realizadas. Por fim, qual é a abrangência desse impacto? Né? Uma pergunta que para nós é super importante no momento de avaliar uma iniciativa para ela ser vencedora do prêmio é: essa iniciativa promoveu uma transformação que permitiu ele superar a crise e ele se fortalecer? Ele gerar mais negócios, ele atrair mais pessoas, ele atender mais pessoas, ele se reinventar, e essa reinvenção permitiu um crescimento da empresa? Não, Rayane, permitiu ele se manter só, mas crescer mesmo, ainda é difícil mensurar. Ela pode? Pode. A gente só precisa saber qual é esse potencial de crescimento. Hoje ela não cresceu porque o turismo ainda está retomando, mas amanhã ela pode crescer, e nós aqui temos esse como um dos critérios a serem avaliados. E depois essa aderência, essa proximidade, essa contribuição para o desenvolvimento sustentável por meio dos ODS. Mônica, Marina e Mariana, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Por fim,
Como funciona essa etapa de avaliação? Eles se inscrevem. No momento que eles se inscrevem, eles preenchem um formulário. Nós compartilhamos e pedimos a vocês essa responsabilidade de verificar se eles atendem. Primeira etapa de quem vai estar trabalhando, fazendo a avaliação do prêmio é essa. Atende os critérios? Sim ou não? Atende todos? Ok, então vamos para a próxima etapa, que é essa avaliação dos critérios. E nós temos uma matriz muito claramente definida de como devem ser pontuados. Nesta primeira fase inicial, este trabalho realizado por vocês, estagiários, que vai ser feito em dupla e uma revisão por pares, cada case vai ser avaliado por 2 duplas de estagiários, vai chegar ao final, nós esperamos, 20 cases. Para isso, nós precisamos de mais inscritos. Então, temos aí uma força-tarefa enorme de quem vai captar os inscritos, para que quem consiga selecionar os 20, né? Mas vocês, estagiários, vão fazer esse primeiro filtro para selecionar os 20 semifinalistas. Os jurados, então, receberão esses 20 cases e irão, então, fazer a definição e a avaliação daqueles que são finalistas. E nós selecionaremos 10 finalistas para o prêmio. Destes 10 finalistas, nós novamente contamos com o envolvimento e apoio de vocês. Ainda não sabemos de qual será o grupo dessa divisão, porque tudo depende do número de estagiários inscritos, mas nós pensamos em 10 duplas e que cada dupla, então, ficasse responsável por um finalista e vocês ajudassem eles a desenvolver essa comunicação visual, às vezes um vídeo, às vezes uma montagem, uma apresentação, um material complementar visual do que seria o resumo do case deles. E vocês todos têm uma expertise bem grande nisso, isso para vocês é um processo quase natural e que nós acreditamos que vai aproximar vocês do case e também aqui do processo do prêmio. Na fase final, lá quase dentro da convenção, já na convenção, no dia 8, os jurados, então, vão fazer a definição dos vencedores. E no dia 10 é anunciado, então, os vencedores do prêmio. Vamos ver agora. Pode passar para a próxima, que eu coloquei repetido, gente, agora que eu percebi. Pode ir na próxima, Mônica. Está 2 vezes. Está uma pequena e uma grande. Não. Está dividido? Então, pode Não, botar. Rai, aqui a gente então fala da premiação, né? Pois é, mas é que eles estavam os dois no mesmo slide, eu achei que eu tinha deixado repetido. E aí eu acho que o Dani ajudou a gente. Eu mudei. Mudei. Fiquei perdida. Então, a premiação para os vencedores. Quer falar? Pode falar. Posso falar, não tem problema. Então, para os vencedores, nós estamos desenvolvendo, até por sugestão, inclusive, dos jurados também, uma rede de sustentabilidade, que num primeiro momento vai ser formada pelos vencedores do prêmio. Só para que vocês saibam, foi feita uma pesquisa, acho que em 2018, 2017, 2018, eu não me lembro exatamente quando, pela UNB, que também é parceira do prêmio, junto com todos aqueles que já tinham sido premiados. 2019. Foi 19? Foi 19. Eu sou péssima para datas, não tem obrigada. problema. E aí, eles fizeram uma pesquisa com todos os vencedores do prêmio, para entender se o prêmio tinha feito diferença de fato na vida deles ou não. A maior parte, muitos responderam que sim, mas eles se detiveram naqueles que não tinham visto uma transformação tão grande após terem vencido o prêmio. E eles foram identificar o que eles gostariam, o que eles sugeriam, o que eles esperavam que o prêmio fizesse que poderia fazer uma maior diferença para eles. E eles identificaram que justamente alguns aspectos relacionados à integração dessas várias iniciativas que eram vencedoras, isso poderia trazer um complemento e uma importância nessa troca de informações entre eles. Eles indicaram que seria muito importante que eles fossem vistos como fornecedores importantes para as operadoras e que isso gerasse negócio para eles. E o que nós tentamos a partir dessas contribuições que eles trouxeram? E desculpa, tem um terceiro tópico.
que o prêmio pudesse contribuir para que eles continuassem desenvolvendo suas iniciativas sustentáveis. Então, foram esses 3 feedbacks que eles nos deram. E aí, nessa discussão que nós fizemos com os jurados, e olhando pelo viés, né, desse entendimento do que poderia, de como o prêmio poderia agregar mais para esses vencedores, a gente trouxe para cá, para a premiação, algumas soluções neste sentido. Então, a primeira delas é essa rede, que já vai ser uma rede de troca, mas também vai ser uma rede de desenvolvimento, à medida em que a gente tem participando dessa rede, não só os vencedores, mas os jurados, mais representantes da Abrastoa e eventuais convidados que a gente queira trazer para cá. Então, a gente entende que essa rede vai se fortalecer e vai contribuir justamente para a gente alcançar grande parte aí desses objetivos. A outra questão é justamente a indicação como fornecedores prioritários para os operadores Abrastoa, ou como fornecedores que podem ter aí uma contribuição importante para que esses operadores tenham na sua vitrine produtos que atuem com mais responsabilidade. A gente tem todo um trabalho de comunicação para divulgar esse case em todas as plataformas da Abrastoa, no nosso site, no nosso anuário, nas nossas mídias digitais e também dos nossos parceiros, sobretudo parceiros de mídia que apoiam o nosso prêmio. E a gente tem uma participação deles no CIDES, que a Marina contou lá no início, que acontece dentro do prêmio, mas que a partir de agora a gente cria um braço desses CIDES que vai acontecer debaixo do âmbito da Academia de Excelência Abrastoa. Então, a gente não vai mais tratar só dessas discussões dentro do prêmio, mas a gente vai ter uma pauta de sustentabilidade no turismo ao longo do ano, debaixo do âmbito da academia. Então, eles também poderão participar dessas iniciativas. Além do troféu, que é simbólico, né? Todo mundo que ganha um prêmio espera receber um troféu, e a gente tem um troféu normalmente feito pelo nosso parceiro destino anfitrião, por um artesão, por alguém da comunidade local. Então, essa é a premiação que a gente previu para essa edição. Aqui, Rai, se você quiser, eu posso complementar. É justamente os CIDES que eu contei para vocês. A gente está desenhando, junto com os jurados, o que vai ser essa edição dos CIDES para o prêmio, que vai acontecer lá, como a Marina comentou, no dia 8, no período da tarde. A gente sempre traz temas que são muito quentes nessa discussão. Então, a gente provavelmente vai trazer alguma coisa a respeito de ESG, a respeito da questão dos plásticos no oceano, das questões climáticas, enfim. Os jurados têm um prazo até hoje, viu, Mariana Rodrigues, para se inscrever para participar dos CIDES e para trazer que tema gostaria de abordar. E, além disso, então, como já disse, a gente vai ter essa programação aí online, debaixo do âmbito da academia. E aqui a gente vai para o programa, Rai. Você quer contar em detalhes? A gente faz um decolado? Pode ser, né? Para não parecer tanta coisa. Ou pouca coisa, a gente faz aqui um jogral da época da escola, né? Gente, o programa Abrastoa Universitários Prêmio, né? Assim, trazendo o recorte para o prêmio, prevê, então, essa live, esse momento de lançamento com vocês. E a gente aqui trouxe toda a informação para que subsidiasse essa tomada de decisão de vocês, esse envolvimento. Mas ele não é o único momento, né? A gente vai ter vários outros momentos de aprofundamento, de detalhamento das informações e principalmente divisão de tarefas. Mas nós temos aí 20 alunos para selecionar. Nós gostaríamos de ter conosco 20 alunos dos últimos anos, então do segundo e do terceiro ano da graduação em turismo. E vocês vão trabalhar em duplas, né? Nas diferentes etapas do processo, sempre com apoio e supervisão minha, da Mariana, da Mônica, da Marina, né? Nós vamos trabalhar sempre apoiando vocês, supervisionando e ajudando vocês neste trabalho. Vocês não ficam sozinhos, soltos, mas a gente realmente conta com esse compromisso de vocês. Prevemos uma atuação de 4 horas diárias, que dá 20 horas semanais, em horário flexível. Eu estudo de manhã, pode ser de tarde? Pode. Eu estudo de tarde, pode ser de noite? Pode. O importante é que vocês tenham separadas aí essas 4 horas diárias, inclusive, você coordene com o seu colega de trabalho, com a sua dupla, como vocês vão fazer isso. Sugerimos que vocês estejam juntos trabalhando naquele momento, naquelas 4 horas, para que a coisa tenha uma melhor fluidez. E aí as atividades desenvolvidas por vocês, eu já falei um pouco delas,
mas vamos reforçar. O que que nós esperamos de vocês? Envio de convites para inscrição e essa aproximação com os potenciais participantes do prêmio, essa identificação de cases potenciais, seja pela rede de contatos de vocês, seja na internet, seja pesquisando o destino anfitrião, seja a partir de participantes anteriores, a indicação de jurados, enfim, que vocês consigam observar e perceber que há cases interessantes e fazerem esse acompanhamento com os candidatos, tá? Esse monitoramento das respostas, essa entrega do material, do que vocês estão desenvolvendo, para a gente conseguir acompanhar de perto e garantir o sucesso do prêmio, e ajudem eles também nessa orientação do preenchimento do formulário. O formulário é muito autoexplicativo, nós temos um regulamento bastante detalhado, e é importante, às vezes, para eles, ter alguém para tirar uma dúvida. Olha, aqui não sei exatamente o que preencher, e a gente conta com vocês para ser esse canal, para que não seja por essa dúvida que ele não se inscreva, ao contrário, que ele consiga sentir confiança, firmeza e entender a relevância do processo por meio de vocês, tá? Então, nós vamos sistematizar essas candidaturas todas em planilhas e pedimos extrema responsabilidade de vocês de manter essas planilhas atualizadas, organizadas, de acordo com o desenvolvimento do trabalho de vocês. Temos a parte da avaliação dos cases, de acordo com os critérios, e o levantamento de dados complementares para embasar, então, os finalistas com a produção audiovisual, com um vídeo, uma apresentação no final, somente para os 10 finalistas, que é complementar na última etapa. Esqueci de alguma coisa, Mônica? Não, é isso. E aí eu posso agora fazer a segunda parte do jogral, contando as contrapartidas que a gente imaginou. Queria só aproveitar e falar, a Fernanda está aqui com a gente, do nosso time. A Fernanda é a pessoa que cuida desses processos aqui dentro, que vai falar com vocês para o preenchimento de fichas e tudo mais, mas depois, Fê, se você puder, ativa sua câmera, não sei se você está por aqui, mas para que eles possam te conhecer também. Como contrapartidas, a gente tem um seguro, que já é um seguro tradicional, vocês já devem ter conhecimento, devem ter feito outros projetos com parceiros, então esse seguro está incluído. A gente tem aqui uma série de... uma forma de integrar vocês ao nosso dia a dia, às nossas atividades, aquilo que está acontecendo, para que vocês tenham, de alguma forma, essa visão macro. Quanto mais vocês conhecerem a gente, o processo, o prêmio, o programa, tudo que a gente faz, mais fácil vai ser para vocês também poderem falar a respeito da Brastoa, do prêmio, para esclarecer dúvidas aí desses potenciais parceiros. Então, a gente prevê uma apresentação mais detalhada para vocês se sentirem mais à vontade, fazendo parte aí desse nosso time, durante esse período aí desse nosso projeto. A participação nas atividades online, tanto do CIDES quanto do prêmio, óbvio que vocês vão se integrar e vão ser integrados da melhor forma possível em todas essas atividades, para vocês também acompanharem e vivenciarem tudo isso que a gente vai realizar. Um feedback e orientação pós-estágio, porque é muito importante a gente dar esse feedback para vocês, daquilo que funcionou, do que não funcionou, daquilo que pode ser aprimorado. Por quê? Porque vocês estão construindo esse momento aí de desenvolvimento de vocês, da carreira de vocês, e é muito legal que a gente possa ter aí esse diálogo transparente, até como orientação para vocês galgarem aí a carreira de vocês, né? Avançarem no desenvolvimento aí do trabalho que vocês estão se propondo a fazer. Além disso, um certificado para todos os participantes e a indicação para operadores. Eu não sei se algum de vocês já participou de algum programa da Brastoa anterior, mas a gente sempre, ao final, pede uma apresentação, currículo de vocês. A gente também questiona os nossos associados quem está, neste momento, precisando de estagiários, e a gente faz esse match, justamente fazendo esse direcionamento. Isso é uma oportunidade para os dois lados, uma oportunidade para vocês, mas é uma oportunidade também para os nossos associados terem acesso a pessoas que estão comprometidas e buscando esse conhecimento, que querem fazer parte do nosso segmento. Além disso, a gente também, como eu disse, temos a academia, e a gente quer abrir para vocês escolherem, dentro da nossa grade, que vai ser lançada ainda, uma aula que tenha mais a ver com vocês, com um tema que vocês queiram conhecer mais, com alguém que seja um especialista que vocês querem se aproximar. Então, a gente vai disponibilizar isso assim que a gente tiver a nossa grade finalizada, para que vocês possam
também, então, ter mais esse acesso e mais conhecimento. É um pouco disso que nós pensamos como contrapartida, e aí nós criamos aqui um formulário para que esperamos que todos vocês que estão aqui possam se inscrever. Tire uma foto aqui do QR Code, porque vocês já vão ser direcionados para esse formulário de inscrição. Mônica, até quando? Agora, gente, são 17h51 até as 18h, vocês podem se inscrever, porque como vocês viram, o prazo é curto, a gente está aqui aos 45 do segundo tempo para a gente montar esse time e já começar a trabalhar a partir de amanhã. Então, sejam todos bem-vindos, a gente está esperando todas as inscrições ali do lado, estamos abertos agora para tirar dúvidas de todos vocês. Acho que eu vou fechar aqui a apresentação, e aí a gente pode agora fazer um bate-papo, porque a gente falou demais, né, gente? Só queria dizer, antes de abrir, que eu coloquei no chat o link para aqueles que estão no celular e não conseguiram tirar ali o escanear o QR Code. Então, eu coloquei aqui no chat o link, vocês podem copiar, mandem para vocês pelo WhatsApp, para vocês continuarem aqui ouvindo, tirando dúvidas, esclarecendo, e assim vocês conseguem preencher daqui a 2 minutos, dentro do prazo da Mônica, mas eu mandei aqui no chat para vocês. E agora, não sei se a Mariana tem alguma colocação para fazer antes da gente abrir para vocês. Tem 2 ponderações que eu acho que é muito importante. A primeira é que a pergunta que está, né, na cabeça de todo mundo: isso é uma atividade voluntária? É uma atividade voluntária. O adicional só é o fato de que, mesmo sendo totalmente home office, ou seja, você não vai precisar sair de casa e tal, a Abrastor aceitou pagar um seguro, que é para o caso de acontecer alguma coisa, machucou a mão, sei lá, não vai poder, esse seguro cobre, e é o chamado seguro de acidentes pessoais, que normalmente todo estagiário tem, que é pelo menos uma proteção. E por que voluntário, né? Todos os envolvidos nesse prêmio são voluntários, os organizadores, os jurados, os participantes, e embora a gente saiba que não é a melhor proposta possível, que o ideal seria a gente poder remunerar pelo trabalho, os 2 anos que se passaram nos impedem, como coletivo, de fazer esse aporte nesse momento. Aí, quando eu tomo, né, a liberdade de sugerir a participação de vocês, foi especialmente por conta de uma competência que eu sei, 2, na verdade, que vocês mais jovens dominam e que o grupo de candidatos que a gente quer trazer para o prêmio, esses empresários, ainda não entendeu como valorizar, e quem sabe eles também podem ser potenciais contratantes. Primeiro, reconhecer o que eles fazem na própria comunidade. Então, às vezes, a gente tem um projeto de integração ou de treinamento ou de valorização do social que é tão natural e integrado à ideia do projeto que a pessoa não usa aquilo como marketing de sustentabilidade. E segundo, que é o fato de vocês terem passado aí boas horas diárias surfando, né, deslizando aí, especialmente no Instagram e no TikTok, e tendo contato com coisas que talvez a gente ainda não saiba, ou que foram feitas, ou que existem. Então, teve muita gente envolvida em projetos envolvendo reciclagem e reuso, ressignificação de espaço, qualificação ou valorização de mão de obra local, repensar uma série de práticas dentro das próprias empresas. E aí eu estou falando, gente, claro, para alguns, quando a gente vai ler ficha de candidatura, tem gente que acha que sustentabilidade ainda é pôr um adesivinho dizendo: ao sair desse ambiente, apague a luz. É óbvio que isso mas não é só, né? E aí a gente precisa pensar o que foi que a pessoa conseguiu fazer. Quem estava na IASH antes da pandemia, lembra que, não sei se vocês já viram o pessoal da Abrastor, mas lá na IASH a gente tem um coletivo de gênios. Sabe aquela torneira que aperta, você tem que apertar para sair água? Não tem um jeito mecânico que você faz sair menos, né? Um dos nossos hidráulicos foi lá e pôs sabe aquele lacre que a gente usa às vezes para mala, que é um negocinho de plástico? Ele colocou aquilo na torneira e quando você vai fechar, ela não vai até o fim, então sai 1/3 de água só. E aquilo representou uma economia fenomenal da água em Forca Gata. Obrigada, Jefferson, é por isso que eu te amo. E aí, esse tipo de coisa, nem quem faz, e às vezes nem quem está olhando, entende que foi uma saída para a sustentabilidade dentro de poucos recursos. Será que isso vai ser premiado pela Abrastor? A gente não sabe, a gente tem que ver o coletivo das inscrições.
mas muitas vezes vem alguma coisa muito interessante. Às vezes é um projeto imenso, patrocinado pela Cora ou pela Gol, às vezes vem a implantação de um sistema de captação de luz solar para aquecer uma piscina em um hotel pequeno. Então, tem as coisas mais diversas, por isso que vale a pena também olhar para os prêmios anteriores. Mari, eu quero pegar só o gancho aqui para fazer 2 comentários super importantes. O primeiro, gente, a gente sempre é muito transparente, sabe? A gente estava super constrangido porque a gente não tinha como retomar o programa de universitários fazendo a remuneração que a gente sempre fez. E aí, assim, a gente tem a ver isso que a Mari falou, da gente entender que a gente está num momento totalmente atípico, e que a gente pode dar as mãos, sim, para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, esse é um convite, a gente brinca e tudo mais, mas esse é um convite para que vocês também deem as mãos, para que a gente possa fazer isso acontecer, que a gente consiga identificar essas iniciativas que, de fato, não obstante todos os desafios que essa pandemia trouxe, estão conseguindo se reinventar, estão conseguindo se reposicionar. E esse olhar de vocês atento, que muitas vezes é muito mais veloz e mais assertivo que os nossos, vão fazer diferença nesse processo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda é que nós temos outros projetos em andamento. E aí, nada impede que a gente consiga emendar um projeto no outro depois, e que a gente consiga aí trazer outras possibilidades, oportunidades para que vocês continuem aí atuando e conhecendo melhor o mercado, conhecendo outras ações que a gente também realiza. Mas a gente vai um passo de cada vez. Vamos focar e fazer esse daqui acontecer da melhor forma possível, e ao longo do tempo a gente também vai trazendo mais informações para vocês, ok? E eu, por último, queria fazer um pedido. Na ficha de inscrição, nós colocamos dados que são esses dados necessários para a gente fazer a formalização desse processo. Mas eu queria pedir a vocês que já enviassem para a gente também uma apresentação de vocês, um currículo, que não precisa ser tão formal, mas para a gente poder conhecer melhor vocês, conhecer melhor os perfis de vocês, os talentos de vocês, porque isso pode nos ajudar, inclusive, melhor nesses direcionamentos que a gente quer fazer depois. E a gente passa a observar vocês também a partir dessas características que vocês destacarem aí, ou dessas expectativas que vocês têm em relação ao encaminhamento da carreira de vocês, tá bom? Oi, gente, eu sou a Fernanda, só vou entrar rapidinho. Eu coloquei no chat os meus contatos, tanto e-mail quanto telefone. Eu que vou ficar responsável por vocês, toda a parte da inscrição de vocês, do seguro. E aí, manda no e-mail que eu coloquei no chat, no administração@abraçoa.com.br, o currículo de vocês para mim, tá bom? Que aí eu vou deixar tudo organizado aqui direitinho e vou fazer esse acompanhamento. E só para falar, a Fernanda tem anos de experiência em recursos humanos, é uma pessoa que atua nessa área há muito tempo e que vai poder dar excelentes dicas para vocês depois. Dúvidas, pessoal? A gente está à disposição. Perguntas, curiosidades, depoimentos? Vocês estão aí ainda? Podem abrir microfone ou câmera se alguém quiser. Vocês gostaram, pessoal? Ou acharam muito chato? A voz dessas meninas falando o tempo inteiro foi cri-cri. O projeto está interessante. E o silêncio. Eu vou retomar a pergunta da Mariana. Tem alguém aí ainda? Pois é, Natália, Deise, Jefferson, Bianca, outra Natália, Jéssica, falem alguma coisa, por favor. Interage comigo, não me mata agora. Oi, Rodrigo, a Jéssica aqui, tudo bem? Ei, tudo bom e você? Tudo. Não, como eu estava comentando para você por e-mail, eu já sou ex-aluna, na verdade, da IAST, eu trabalho na Merit International. Achei super interessante esse projeto da Brastoa, está super em sintonia com o que a Merit tem feito também, de projetos de sustentabilidade, coisas assim. Participei dessa reunião para entender mais o que a Brastoa tem feito nesse sentido para desenvolver a comunidade em si, a incentivar também o nosso trade a participar dessas questões de sustentabilidade, que é muito importante para a comunidade, para o mundo como um todo, mas nesse sentido, e queria entender como que, se tudo bem eu também participar desse projeto, mesmo sendo ex-aluna, seria somente para participar, para ajudar mesmo,
Obviamente, para mim, ok, essa questão de não precisaria ter remuneração, nem essa questão de, mesmo os benefícios de indicar currículos, enfim, para mim, ok, porque não teria essa necessidade que eu já tenho o meu trabalho e tudo mais, mas seria mesmo para fazer parte desse projeto, porque é algo que é do meu interesse pessoal, do meu interesse também, que eu vejo muito do lado da minha empresa, da empresa pela qual eu trabalho também, e ver se tem esse problema ou não de eu participar desse projeto. De onde eu Tendo como enxergo, ex-aluna. não. Eu acho só que precisa ver se tem alguma questão de disclaimer, de compliance. Talvez você não possa fazer a aplicação de produtos Marriott, entendeu? Claro, mas aí claro. outro aluno pode fazer, mas não vejo problema, tem que ver com eles se Mônica, Rayane, vocês veem. Mas eu acho que voluntariamente não teria. Até porque você não vai ser jurada, você está só ajudando em inscrição, então não vejo problema. Sim, a divulgar os projetos das empresas, né? Também não vejo, Mari. Eu acho que é só essa questão mesmo em relação à empresa para a qual você atua, Jéssica, se não existe nenhuma restrição em relação a isso, de você estar envolvido em outro projeto. Enfim, eu acho que é uma questão dessa avaliação. E com relação a você pode convidar parceiros que você conheça e tudo mais, eles vão passar por um processo, e esse processo vai cumprir todas essas etapas. A sugestão é, se eles se inscreverem, direciona para outra dupla fazer essa análise e essa avaliação. Eu acho que isso é uma boa forma de você manter um distanciamento e a gente conseguir ter essa isenção, né, que é tão importante aí em processos como esse. Mas da nossa parte, não vejo nenhum empecilho, não. Muito pelo contrário, seja bem-vinda. Obrigada. É exatamente o que era o que eu vou verificar com a RH, então. Desculpa, Rayane. Verificar com a RH, então, se tem algum problema por parte da empresa. E aí eu aviso vocês também pelo e-mail que a Fernanda mandou. Ótimo. Exatamente, porque um dos nossos objetivos é que vocês nos ajudem a identificar cases. Então, é só importante que no momento em que a gente fizer a divisão, lá na hora de avaliar os cases, vocês também tenham um pouco dessa responsabilidade de dizer, não, eu conheço esse case, fui eu que indiquei, então, obviamente, vocês não são a melhor pessoa para avaliar, é um senso ético. E assim a gente direciona para outras duplas, para outras pessoas fazerem essa avaliação, mas também ela é prevista por pares, então, ainda assim, o ideal é que a gente mantenha esse processo. Mas o caso da Jéssica pode ser o caso de outros, vocês podem pensar, não vou querer participar porque eu quero indicar alguém. Pode participar e indicar. Funciona. Maravilha, obrigada, Rayane. Daisy, Andressa, Natália, Jefferson. Sim, de terceiro, quarto ano, eu acho que para nós não tem esse problema, Rai, especialmente porque assim, os alunos não perdem vínculo de hoje até o final de dezembro. Então, mesmo o aluno do quarto ano, ele não corre risco de desvincular da universidade. A gente está com o calendário com 4 meses de delay por causa da pandemia. Não tem problema, não. Não tem problema mesmo, e fiquem à vontade para compartilhar com os amiguinhos, porque a gente acabou colocando isso, acho que é uma questão que a gente pode adaptar, porque está um pouco confuso para quem olha de fora, inclusive, como é que está essa reorganização. Mas fiquem à vontade, e da nossa parte, gente, mais importante do que em que momento vocês estão, é o quanto vocês estão comprometidos com este projeto, com essa temática, essa é a questão que mais importa. Então, assim, estou começando, estou no primeiro ano, a gente colocou lá a partir do segundo, pensando que talvez seja até difícil no primeiro ano vocês já terem tanta clareza e tudo mais, de para onde eu vou, o que eu quero, o que eu gosto, como é que estão as coisas organizadas. Mas, se isso for uma vontade de vocês, venham, porque a gente vai construir juntos, né? Acho que a Carol é a mais nova aqui, pode, Carol, porque você é terceiro semestre, é segundo ano. A gente ainda não conhece os alunos do primeiro ano, a FUVEST fechou a chamada essa semana, então eles estão fazendo a matrícula, e aí os nomes a gente vai ter provavelmente a partir de 14 de março. Então, aqui para frente pode. Pode, Jefferson, sim. Pode e deve, que você é mal empolgado, então você tem que vir e trazer mais gente. Eu vou aproveitar o gancho da Mariana e reforçar a fala da Mônica. Gente, se vocês vierem, acharam que é legal,
e tenha um colega, um amigo que precisa de horas, que acha que esse projeto é interessante, que se identifica com essa temática, a gente também conseguiria envolvê-los, como eu disse, essa sessão fica gravada e aí a gente consegue colocar todo mundo na mesma página. Afinal, o trabalho é em dupla, então se vocês têm pessoas que vocês se identificam, que acham que faz sentido vocês trabalharem em dupla, fiquem à vontade de compartilhar. Muito bom. E sim, eu acho que especialmente os 10, 8 que participaram hoje, eles estão em grupo de WhatsApp. Então, se você conhece alguém que, por exemplo, às vezes estava no horário de trabalho e não conseguiu participar, dá uma, né, troca uma ideia e a gente consegue conversar. Eu consigo falar com mais alunos, explicar como vai funcionar, mas vale muito isso de você, dentro do seu próprio grupo. Por exemplo, a Daisy que explicou que ela está sobrecarregada, mas ela tem interesse. Se ela conhece alguém que tem mais tempo no momento e que poderia se interessar, convida alguém, né? E a gente vai ajustando. Legal. A Andressa é outra empolgada, medalha de ouro, está sempre envolvida em tudo. Adoro. Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar, senhor. Minha dúvida mais é para saber... É porque eu não peguei o começo da reunião, então eu estou meio perdido. Pois não. Eu me inscrevo e eu escolho a dupla ou é formado comissão que monta duplas? Como é que funciona? A gente ainda não tem quem está inscrito, então eu acredito que até amanhã provavelmente a gente tenha, e a gente pode dar essa liberdade de vocês se organizarem em duplas por afinidade, e se eventualmente tiver gente que não se conhece, a gente faz a apresentação desse jeito que nós estamos fazendo aqui. Eu posso ficar responsável por isso, mas é por afinidade. Aqui é gostoso trabalhar com quem você conhece, com quem você se sente bem, até para dividir bem. Você pode trazer uma dupla de fora, Jefferson, se você quiser. Ok. Pensando aqui alto, Mônica, Marina e Fernanda, talvez no formulário deixar um campo optativo de dizer se você gostaria de indicar sua dupla. E aí a gente até ajuda esse match, né? Ele não precisa ser um campo obrigatório, se você não tiver a sua dupla, não precisa, mas se você se inscreveu já pensando quem seria a sua dupla, já facilita esse match internamente. Lembrando que, gente, é uma dupla para os dois trabalharem, não pode um carregar o outro, tá? Poder até pode, mas aí bobo, né? Assim, a gente já está acostumado na facul que um sempre faz o trabalho do outro, mas não é a ideia. Aqui o gostoso é que a pessoa, de fato, desenvolva, converse com as pessoas, pegue um pouco do traquejo de extrair essas informações e tal. Eu já vou inserir agora esse campo, Rayane. Tem uma pergunta aqui a respeito da gravação. A gente vai disponibilizar a gravação? Boa pergunta, a gente não combinou isso. Como é que a gente manda para eles a gravação? A gente manda para você, Mari, você distribui para eles? Eu posso distribuir para os e-mails de quem se inscreveu, e eu tenho a impressão que quando você fecha essa salinha, você recebe uma listinha com quem se cadastrou com o e-mail também. Se quiser, você pode mandar por ali. E Bianca, Ele já colocou ali que ia colocar no YouTube já. Ah, beleza. Ah, é? Ah, então tá. Sobre o horário, Bianca, você pode responder, Mariana? Não, eu ia dizer que eu acho que não faz muita diferença, porque assim, vamos supor que você seja uma pessoa que acorda 5 da manhã e você queira começar a trabalhar às 6 da manhã. Para conversar com algumas pessoas, dificilmente você vai conseguir às 6, mas talvez para inserir dados em formulário, para trabalhar uma parte mais de digitação e de pesquisa, horário não é o problema. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa das madrugadas, então normalmente eu deixo contato para a hora comercial e faço tudo que é de escrever de madrugada. Não vejo. Até como trabalho em dupla, vocês podem se dividir aí nesse processo. Eu trabalho mais o administrativo, o interno, essa busca, essa captação, e a minha dupla trabalha mais no horário comercial, então ir se revezando, né? O importante é vocês até mesmo redigir um e-mail, responder, trocar essas mensagens, essas informações. A gente sabe que hoje muita coisa está acontecendo no meio virtual, né? A Natália está perguntando aqui a respeito de como é que é esse processo de captação. Natália, a gente já tem uma base de dados de todo mundo que já se inscreveu no prêmio, que são aqueles 799 que eu falei lá no início. A gente vai disponibilizar, por isso, inclusive, algumas cláusulas aí dessa inscrição com relação a cuidado com os dados. Vocês sabem que a gente está aí com a LGPD e a gente tem feito todo um processo de adaptação de todos os nossos processos para a gente cumprir isso à risca. Então, a gente vai disponibilizar dados
para que vocês possam trabalhar com essa base já existente, mas não somente com ela. Que vocês tenham essa liberdade de indicar, de identificar outros potenciais candidatos e possam fazer esse trabalho junto com eles. Então, tem uma base de partida, que já são todos esses que já estão engajados conosco de alguma forma, mas vocês têm a liberdade de trazer, identificar, mapear aí outros potenciais que vocês queiram trazer para o processo. E só dividindo um pouquinho mais, basicamente assim, uma vez que as duplas estejam formadas, vamos imaginar, de 799, no primeiro dia a gente vai tentar trabalhar com 80. Aí esses 80, você vai ter lá hotelaria, agência de viagem, operadora, empresas fornecedoras. Você vai olhar, e acho que a primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhada se essas empresas ainda existem, porque algumas podem ter falido durante a pandemia. Aí, na sequência, digitalmente verificar se essa empresa tem algum perfil digital, se ela comunicou alguma informação interessante de resiliência, de sobrevivência, de ações de engajamento comunitário, enfim. Então, basicamente, primeiro olhar tudo que tem, você vai fazer um filtro com a sua dupla e dizer, acho que vale a pena abordar hoje talvez esses 10. E aí pode ser DM, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, a gente vai entender qual vai ser o jeito mais interessante de convidar essa pessoa a se inscrever no prêmio. Vai acabar sendo muito intuitivo, porque às vezes, sei lá, de repente você está ouvindo rádio, você fica sabendo de um projeto e fala, nossa, acho que vale a pena tentar contatar. E talvez no Instagram, talvez no Face, não sei, vai ser tudo muito, né, nuvem, tentando descobrir onde estão esses projetos e como a gente acha, traz eles para uma inscrição. E é importante dizer que as inscrições só vão até o dia 11. Então, esse trabalho de captação, ele é nessas primeiras 2 semanas, e logo a seguir ele se encerra e a gente vai para uma maratona para avaliação. Então, a gente tem aí um processo de captação que ele é inicial, e a gente vai medindo. Se em 5 dias de inscrições a gente tiver um volume grande, a gente diminui esse processo de captação e já começa o processo de avaliação. Tudo vai depender do retorno da quantidade de cases inscritos que nós vamos tendo no andamento, né? Como a Mariana mesmo disse, é muito no feeling. A gente vai precisar viver um dia de cada vez para conseguir direcionar melhor. Acho que agora o que a gente pode fazer, então, como encaminhamento daqui, quem tirou a fotinho lá do QR Code ou do form e se interessou, preenche. Se eu puder pedir essa gentileza, conversem no grupo com os colegas, ver se tem mais alguém interessado. Pode também me mandar e-mail, vocês me acionam facilmente. Aí o pessoal da Abraçou me avisa amanhã como foi o resultado de inscrições e a gente já monta um plano de trabalho para começar na segunda. Pode ser? Já acione e já confirma amanhã quem está, né, nesses inscritos para começar na segunda. Pode sim, Mari. E aí, Desculpa, uma das nossas... segunda é meio carnaval, né? Mas enfim, a gente vai estar trabalhando, mas perdão. Eu não estou na vibe carnaval para não chorar, gente. Desculpe. E Mari, uma das nossas ideias é a gente depois criar um grupo com esse time que vai trabalhar. É um grupo de WhatsApp, mais um deles, né? Todos temos muitos, mas é porque isso facilita aí todo o nosso trabalho. Então, para a gente se manter integrado, tirar dúvidas, porque às vezes as dúvidas de um pode ser do outro, então, para a gente dar dinamismo aí nesse processo, ok? Beleza. Andrezinho está projetando aqui o QR Code para quem quiser Até copiar. também para a gente ir acompanhando, né, o processo. Olha, gente, já temos 10 inscritos, ou então já temos 15, e olha, a gente vai agora redirecionar para a gente ir todo mundo na mesma sintonia. E caminhando em conjunto, né? Uma das coisas mais legais do trabalho voluntário é você sentir que está fazendo parte. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é perceber que o meu trabalho tem um resultado. E se uma coisa eu posso dizer para vocês é isso, é que aqui o trabalho de vocês é fundamental, ele não tem resultado não, ele é primordial em todas as etapas que a gente pensou, né? E agradeço aí a Mariana por essa ponte, por atrair, aproximar vocês até a Abraçou. Agradeço também a Mônica pela confiança de me incluir nesse processo, que a gente sabe que tem grandes oportunidades à frente, né? Às vezes não é remunerado hoje, mas
o que vocês recebem de contato com as empresas, contato com a Abrastoa, de vivência do mercado, de experiência no tema, e até mesmo da qualificação, academia, se vocês não viram quanto custa uma aula da Academia de Excelência Abrastoa, pode ser que seja mais do que uma bolsa de estágio em muitos lugares. Então, essas experiências ajudam muito na nossa vivência profissional. É isso, também quero agradecer, Mari. É isso, a gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês naquilo que vocês precisarem, e contamos aí com o apoio de todos nesse trabalho de divulgação. E é isso, muitíssimo obrigada. Obrigada, Mari, por abrir essa oportunidade para a gente. E Estamos aí. aqui. Sim, senhora. Então, amanhã a gente fala novamente. E o pessoal, vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida pode me escrever, estarei aqui para responder. Tá bom? Beijo. Gente. Obrigada. Cheers.